Salve, salve, gente boa! E aí, tudo bem? Seja bem-vindo, muito bem-vindo ao canal. Nesse vídeo a gente vai falar a respeito do seguinte, querido. Deus sempre nos mostrou o céu. Vamos pensar sobre isso? Vem comigo até o final, sai daí não. Só que antes, né, querido, não esqueça de se inscrever no canal. Clica aí no botão, clica no sininho. Clicando no sininho, você é notificado a cada vídeo novo. A gente está aqui para estar abençoando a tua vida, trazendo mensagens que são importantes, reflexões e uma base bíblica que você está entendendo e compreendendo as Escrituras. Então curta, querido, comenta, compartilha. Não deixe de estar nos ajudando aí a alavancar o canal e mostrando esse vídeo para mais pessoas. Assim, a gente pode estar abençoando muita gente através de um simples compartilhar. Curtindo, comentando, o YouTube mostra organicamente, compartilhando. Você faz esse vídeo chegar a pessoas que nem eu nem o YouTube conseguiríamos atingir. E assim a gente cumpre o propósito de Deus pela terra. A gente tem feito trabalho aqui com muita dedicação, muito zelo, muito esforço para deixar um material que seja bênção aí na vida das pessoas que querem saber a respeito da palavra de Deus. Posso contar contigo? Vamos junto nessa tarefa. O texto desse vídeo é Apocalipse capítulo 15 e os versículos são os 5 e o 6. Apocalipse 15, versículos 5 e 6 diz assim: Depois destas coisas, olhei e abriu-se no céu o santuário do tabernáculo do testemunho. E os 7 anjos que tinham os 7 flagelos saíram do santuário, vestidos de linho puro e resplandecente, e cingido ao peito com cintas de ouro. Amém? Glória a Deus. Aqui a gente tem uma clara revelação de que Deus, em todas as coisas que Ele fez, todos os acompanhamentos, todas as instruções, todas as leis, todas as ordenanças relacionadas ao tabernáculo, ao caminhar do povo, Deus estava na realidade refletindo e tentando trazer para nós o entendimento daquilo que era exatamente que acontecia no céu. O que a gente vai ver na visão de João a respeito do céu é o reflexo de tudo aquilo que Deus já vem nos ensinando. Então Deus tem as limitações das nossas imperfeições, então há coisas que Ele não pode mostrar e não consegue, ou talvez a gente não consiga enxergar mais claramente todas as coisas que Deus tem mostrado em função do pecado, dessa barreira que existe. Mas Deus tem tentado, e tudo que a gente vê, e é impressionante como a gente fica feliz e vê esses relatos de João a respeito do céu, como Deus sempre mostra. Querido, isso é maravilhoso demais a gente compreender isso, que Deus Ele é que dá sempre o primeiro passo no nosso relacionamento com Ele. É Ele que manifesta o primeiro passo. Ele nos amou primeiro. A Bíblia fala sobre isso. Sendo nós ainda pecadores, Ele nos amou, Ele entregou o seu próprio Filho por nós. Então Deus sempre está dando o primeiro passo. A gente, na realidade, não é a gente que vai de encontro a Deus. A gente simplesmente responde a um chamado. A gente simplesmente atende. A gente simplesmente resolve compreender aquilo que está vindo sobre nós e está vindo em nós. Quando a gente olha para o Antigo Testamento, quando a gente olha Êxodo, Números, e a gente vai ver os relatos a respeito do tabernáculo, também chamado tabernáculo do testemunho ou tabernáculo do encontro, nós vemos ali tudo aquilo que no céu está programado. Então nós enxergamos ali as coisas que Deus está mostrando para nós a respeito do que é o céu. Então a gente consegue ter um entendimento completo e Deus vai mostrando essas coisas para nós. O versículo 5 aí de Apocalipse 15 começa dizendo, depois destas coisas. Novamente, essa expressão depois destas coisas, anunciando um divisor de águas, uma virada de página, anunciando que é como um intervalo comercial, né? Deu aquele intervalo e agora vamos continuar a história. E agora nós vamos seguir. Eu já mostrei, eu já falei, e agora a gente vai seguir em frente, a gente vai continuar fazendo as coisas e agora a gente vai continuar mostrando tudo aquilo que vai acontecer. Então, depois dessas coisas, é essa virada de página, é essa mudança, é essa repaginada, é essa enquadrada. É como se Deus tivesse mostrado ali, aberto um parênteses e mostrado para nós algo tremendo, magnífico, e agora Ele nos traz de volta à realidade. E aí, então, Ele diz, depois destas coisas. João, então, ele olha e abriu-se no céu um santuário do tabernáculo do testemunho. Os 7 anjos que tinham os 7 flagelos saíram desse santuário. Então, os 7 anjos que tinham os 7 flagelos, eles saíram exatamente desse santuário. E é o que a gente vai ver ali. E os 7 anjos saíram, e que, como eles estavam vestidos com linho puro e resplandecente, e cingidos ao peito com cintas de ouro. Vamos dar uma lida em Números capítulo 1,
versículos 50 ao 53, Números capítulo 1, do 50 ao 53. Diz assim: mas incumbe tu os levitas, aqui Deus falando com Moisés, né? Incumbe tu os levitas de cuidarem do tabernáculo do testemunho e de todos os seus utensílios e de tudo que lhe pertence. Eles levarão o tabernáculo e todos os seus utensílios, eles ministrarão no tabernáculo e acampar-se-ão ao redor dele. Quando o tabernáculo partir, os levitas o desarmarão, e quando assentar no arraial, os levitas o armarão. O estranho que se aproximar morrerá. Os filhos de Israel se acamparão, cada um no seu arraial, cada um junto ao seu estandarte, segundo as suas turmas. Mas os levitas se acamparão ao redor do tabernáculo do testemunho, para que não haja ira sobre a congregação dos filhos de Israel, pelo que os levitas tomarão a si o cuidar do tabernáculo do testemunho. A gente vai ver refletido aqui nas instruções de Deus exatamente aquilo que a gente está vendo lá em Apocalipse capítulo 15. O que a gente vai ver são as instruções de Deus, dizendo que os levitas ali simbolizam como esses anjos, onde ninguém pode entrar ali no tabernáculo. Há uma proteção. Por quê? Porque há uma barreira muito grande. A santidade de Deus é algo muito grande, muito tremendo. Então, os levitas representavam exatamente essa proteção, essa guarda. As cortinas do véu, as cortinas do Santíssimo Lugar tinham os desenhos, deveriam ter, segundo as ordens de Deus, desenhos dos anjos, dos querubins. Então era tudo refletido, ou seja, em todo o tempo Deus estava mostrando, mais apenas do que passar umas instruções para a gente entender o propósito de Deus, mais do que tudo isso, Deus estava mostrando como é o céu. Deus estava mostrando para nós, através de olhar essas coisas, por isso que é importante você olhar o tabernáculo, você olhar as 3 partes fundamentais do tabernáculo, obviamente, considerando ali o candelabro, o pão da proposição, todos esses outros detalhes, mas as 3 partes fundamentais, o altar do sacrifício, a pia com a água e o santuário propriamente dito, né, que é o lugar santo e o santíssimo lugar dentro dele. Então essas 3 divisões básicas do tabernáculo, elas são as divisões básicas que devem ocorrer na transição entre o homem do mundo e o homem com Deus. Então o céu é lindo e Deus vai mostrar para nós isso daqui. Então a gente consegue compreender um pouco do céu nas coisas que Deus tem mostrado para nós. Vamos dar uma lida também em Atos 7, a partir do 44, lá no testemunho de Estevão, pouco antes dele morrer, né? E aí até uma das razões por ele ter sido apedrejado, está lá em Atos capítulo 7, vamos ler a partir do 44, vai dizer assim, né? O tabernáculo do testemunho estava entre nossos pais no deserto, como determinar aquele que disse a Moisés que o fizesse, segundo o modelo que tinha visto. Qual o modelo que Moisés viu? O modelo que Deus apresentou para ele, exatamente como é no céu. Por isso a oração sempre de Jesus, né? Que seja aqui na terra, assim como é no céu. Versículo 45 de Atos 7. O qual também nossos pais, com Josué, tendo-o recebido, o levaram quando tomaram posse das nações que Deus expulsou da presença deles, até aos dias de Davi. Este achou graça diante de Deus e lhe suplicou a faculdade de prover morada para o Deus de Jacó. Presta atenção nisso. Mas foi Salomão quem edificou a casa. Entretanto, não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas, como diz o profeta. O céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor? Ou qual é o lugar do meu repouso? E o versículo 50. Não foi porventura a minha mão que fez todas essas coisas? O tabernáculo do testemunho apontava e continua apontando para nós exatamente como a morada de Deus, a presença de Deus, e refletindo exatamente assim como é no céu. Então o que a gente vai se deparar, o que está revelando aqui Apocalipse para nós, são coisas que a gente vai se deparar lá. E esses 7 anjos, eles saem desse tabernáculo do testemunho. Então, 3 coisas que a gente precisa aprender aqui nesses 2 versículos, que é importante a gente fixar. Que a visão do tabernáculo é uma visão divina, mostrando para nós o céu, para que a gente tenha uma compreensão. Então, não é coerente, eu volto a afirmar aquilo que a gente vem falando nos últimos vídeos, não é coerente uma pessoa querer estar no céu e não querer conviver com Deus aqui na terra, uma pessoa não querer ir para o inferno, mas ao mesmo tempo também não querer estar no céu. Então, esses são os isentões, esses são as pessoas que
Lembra que a gente falou que vão existir 3 classes de pessoas que não vão subir, que não serão arrebatadas e que irão para o inferno? Os adoradores da besta declarado, os adoradores da imagem da besta e os adoradores, ou aqueles que se permitiram marcar com o número da besta, o número do nome da besta. Então são 3 classes distintas. Essa última classe são uma classe dos isentões, são aqueles que eles não querem ir para o inferno, mas também não tomam nenhuma posição com Deus. Não tem como, querido, a gente não querer ir para o inferno, a gente querer ir para o céu e a gente não vivenciar, não desejar, não ansiar vivenciar isso no dia a dia aqui. Então a figura do tabernáculo representa exatamente essa presença de Deus, para que a gente usufrua dessa presença aqui, porque é através disso que a gente vai entrar no reino dos céus. Então a coerência está em a gente querer viver, entre a gente entrar no tabernáculo, em a gente entrar no tabernáculo do testemunho, que é exatamente o testemunho de quê? O testemunho da presença de Deus, o testemunho daquilo que é no céu, para que seja aqui na terra assim como é no céu. Então aquilo que eu quero viver no céu, eu começo a viver e eu dou também o passo em direção a Deus aqui na terra, porque Deus já manifesta a sua vontade de querer isso para nós. Então a visão do tabernáculo é a visão divina que Deus traz para nós daquilo que é o céu. Segunda coisa, vai falar que esses anjos eles estavam vestidos de linho puro e resplandecente, as mesmas vestes sacerdotais. Se olhar no Antigo Testamento, você vai ver as vestes sacerdotais exatamente de linho. Então o linho trazia essa representação dessa santidade, então, ou seja, as vestes sacerdotais precisavam ser, e o linho traz esse traço, traz esse significado e aponta para a santidade, ou seja, quanto mais próximo de Deus, mais santo eu preciso ser, mais em santidade eu preciso viver. E santidade, o que significa santidade? Purificação, significa eliminar tudo aquilo que vai nos impedir. Lembra que a gente leu aqui lá em Números? O estranho, se ele se aproxima, ele morre. Por quê? Não dá para a gente se aproximar de Deus carregando as coisas do mundo. Não dá para a gente se aproximar de Deus sem ser pertencente à família de Deus. E para a gente pertencer à família de Deus, a gente precisa abrir mão de pertencer a outras famílias, para que a gente pertença à família de Deus. Senão a gente é estranho. Se a gente não pertence à família de Deus, se a gente não é aceito, se a gente não é inserido na família de Deus, a gente é um estranho. E o estranho morre. O estranho não entra no tabernáculo. Então, as vestes de linho representam essa pureza, essa santidade. Representa que essa aproximação, por isso o sacerdote precisava ter essa veste exatamente para diferenciar daqueles que não têm a santidade. Hoje, a realidade é diferente. Hoje, essa santidade ela é aberta a todos através de Jesus Cristo. No Antigo Testamento, era uma classe específica que fazia o favor pelo restante de levar o sacrifício. Estão entendendo? No Antigo Testamento, os sacerdotes tinham que ter essa incumbência, essa vestidura de santidade, e eles representavam todo o povo, eles levavam o sacrifício do povo, porque o povo não conseguia ter essa santidade, porque eram pessoas escolhidas. Depois de Jesus Cristo que o véu se rasgou, essa responsabilidade passa a ser de cada um de nós de viver em santidade, porque agora nós temos livre acesso ao Pai. E a terceira coisa, o cinto de ouro. Repare que é as mesmas vestes de Jesus lá em Apocalipse 1,13. Em Apocalipse 1,13 vai dizer: e no meio dos candeeiros um semelhante ao Filho do Homem, com vestes talares e cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. A cinta à altura do peito representava uma proteção, não só ao coração, mas para o povo oriental, principalmente para o povo daquela época, até recentemente, até bem pouco tempo, os rins representavam a região que precisava de mais proteção e cuidado. Então, um cinto à altura do peito significava uma proteção nessa região toda que iria cobrir os rins, que para o povo oriental, para o povo daquela época, eram os órgãos fundamentais, eram os órgãos que representavam a vida. Então, ter um cinto à altura do peito representava que essa pessoa estava pronta para a guerra, estava pronta para a batalha e protegida dos seus órgãos vitais, ou seja, os seus órgãos essenciais à sua vida estavam protegidos. Haviam vários tipos de cintas, haviam cintas de vários tipos de materiais, e a cinta de ouro representava alto luxo, é um alto padrão, até porque era caríssimo, continua sendo hoje
Se o ouro hoje já é muito caro, você imagina naquela época. Então, ter todo o trabalho de preparar um cinto de ouro representava um alto padrão, não era qualquer pessoa que vestia um cinto de ouro. Então, o cinto de ouro representava um alto luxo, representava um alto escalão, representava um alto padrão. Então, significa que esses anjos que estão aqui são anjos muito escolhidos, muito queridos de Deus, separados para uma finalidade e prontos para uma batalha. Então, o cinto de ouro ele representa luxo, representa uma alta hierarquia e representa a força e a proteção vital para a vida. Eles estavam prontos para a batalha. Ou seja, Deus vem mostrando para nós, e quando a gente olha através das Escrituras, a gente conhece um pouco o que é do céu. Se você quer conviver com Deus no céu, você precisa olhar para as Escrituras atentamente e entender, em todas as leis e ordenanças de Deus, o apontamento para as coisas que estão no céu. Porque o céu já foi revelado a nós. Tudo que há no céu já foi revelado a nós. E a gente consegue entender e conhecer um pouco do céu através das ordenanças, das leis, das diretrizes ensinadas por Deus para nós. Tá bom, gente boa? E Deus te abençoe, rica e abundantemente.